cai no meio de campo, levantamento para grande área, chegou o centroavante, apareceu o zagueirão, trombou, caiu! Ei, juiz! Ei, juiz! Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Ei Juiz. Eu sou Daniel Destro, o host do programa. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial, que é o Dacildo Mourão, ex-árbitro famoso dos anos 90. Vamos lá pro episódio. Hoje eu estou com um cara que durante a minha infância toda, quando eu assistia futebol, eu sempre vi o nome dele na televisão, apitando as partidas do Campeonato Brasileiro e do Brasil afora, que é o Francisco Dacildo Mourão Albuquerque. Bem-vindo ao programa, Dacildo Mourão, como é que você está? Opa, tudo bom, rapaz? Tudo bom, Daniel Destro? Tudo bom, tudo em paz, tudo tranquilo aqui de Fortaleza. Muito bem, ali do Ceará, terra boa. Você sabe, Dacildo, eu era criança, você era um dos árbitros que eu mais me lembro de ter ouvido o nome, lá quando assistia pela televisão, os jogos do Campeonato Brasileiro. Tinha uma turma boa daquela época que eu tenho essa memória afetiva lá de pequeno, quando eu comecei a gostar de futebol, fui crescendo com esses nomes todos. Obviamente, naquela época eu nunca tinha pensado em ser árbitro de futebol, e quando eu virei árbitro de verdade, fui estudar, etc., estudar a história da regra, da arbitragem nacional, né? E cada vez mais eu fui me fascinando pela história de todos aqueles que eu conhecia no passado, e você é um deles, porque quando eu lancei meu livro Grandes Árbitros, seu nome estava lá como um dos principais, um dos 50 grandes árbitros aí da nossa história. Então, eu quero agradecer primeiro pela tua história, pela gentileza de ter contado um pouco dela por escrever o livro e por estar aqui de novo. Eu quero bater um papo longo contigo sobre essa história. Ok, Daniel, a gente fica à disposição. Estamos prontos aqui para qualquer pergunta, pode vir de lá para cá. Antes da gente falar até um pouco da sua carreira, né? Você é formado como jornalista, como advogado, atuou como comentarista de TV, de arbitragem para a TV Rede Globo aí no Ceará, não foi? E o que é que você tem feito ultimamente aí, Dacildo? Conta pra gente. Realmente eu não sou ainda advogado, ainda não. Eu terminei o curso, eu sou formado em Direito, né? Bacharel em Direito. Mas como eu terminei em dezembro agora, passado, estou só esperando agora para fazer a prova da OAB, né? Aí sim, quando eu passar e me inscrever na ordem, aí a gente pode dizer que é advogado. Mas é porque eu trabalho com licitação de eventos esportivos aí pelo estado afora, e eu vi a necessidade de me formar em Direito, para que eu tivesse mais facilidade no meu trabalho, porque não é fácil não, a gente trabalhar com o setor público é difícil, mas com a gente tendo um entendimento melhor das leis, a gente facilita mais o nosso trabalho. Legal, muito bem. E essa experiência, você passou como comentarista da TV Globo aí para os jogos, pelo menos estaduais ou brasileiro também? Como é que foi essa experiência? Quando é que ela aconteceu? Aqui em Fortaleza tem uma repetidora da Globo, né? Aqui não é Globo, é TV Verdes Mares, que é um sistema. É diferente que no Nordeste só tem Globo em Recife, né? Pelo que eu sei. E aqui é a repetidora da Globo, TV Verdes Mares, eu trabalhei. Trabalhei com eles comentando arbitragem no ano 2000 e pouco. Fiquei lá uns 5 anos e mais 5 na TV Diário, que é uma televisão do Sistema Verdes Mares também, né? Aqui local, aqui no estado do Ceará. Quando a Sport TV estava iniciando o pay-per-view e outros, aí eu também fiz um trabalho para eles no início. O pessoal da Sport TV e do Premier. Eu ainda lembro no Brasileirão, na Série A, aqui com o Paulo César Noronha. Logo no início, aí depois a Globo mandou tirar o pessoal dos estados, porque queria padronizar, ficar mais com um ou dois, como é hoje, né? Aí, mas eu trabalhei, foi muito bom a gente trabalhar no pessoal da TV, com o pessoal da TV, e é diferente, né? Da gente estar apitando dentro de campo. A
A gente ali vai fazer análise dos lances e dizer sua opinião sobre tudo. Essa centralização que você falou da Globo aí coincidiu com a criação lá da Central do Apito, foi isso? Não, o Central do Apito é mais para cá. Logo no início, nos anos 2000, 2000 e pouco, 2002, 2001, 2002, 2003, não havia muito pay-per-view, não havia muito também o próprio Premier, principalmente aqui no Nordeste, quase ninguém tinha isso aí, certo? Aí foi justamente onde eu entrei em alguns jogos pelo Premier ao vivo. Eu lembro que eu trabalhei num jogo que Vasco e Ceará, se eu não me engano, no ano 2001, 2002. Foi isso, logo no início, certo? O Central do Apito não, o Central do Apito deve ter uns 5 anos, eu acredito. Olha, para quem acha que já falei tudo que o Dacildo fez ou faz, aí tá se enganado. Hoje em dia ele tem um canal no YouTube que é o Apito Regra FIFA, que, dentre outras coisas, basicamente você faz um apanhado, né? Um curso sobre as regras atuais do futebol, né, Dacildo? Como é que funciona o teu canal e onde é que o pessoal te encontra? Realmente, o canal... Ele é mais para a gente colocar os vídeos que a gente faz, né? Que a gente produz. Quando eu trabalhei na TV Diário, eu gosto, sou curioso, aí aprendi a editar vídeo. Eu formei até uma equipe de reportagem para mim, sair no interior. Aí eu produzia reportagens do esporte amador do interior e repassava para a TV, certo? Vendia também, fazia a parte comercial. Aí eu fui aprendi a editar para não ficar esperando por ninguém. Eu digo, aprendo que isso aí é fácil, é tranquilo, eu tenho aptidão, que é o que interessa. Então, aí eu criei o canal, esse canal Apito Regra FIFA é mais para isso. Aí temos também outro canal, nós temos um canal que é no meu nome, Dacildo Mourão, onde eu coloco alguns vídeos também, e um outro que a gente criou ano passado, chama-se A Grande Bolada, de bola. A Grande Bolada é um programa esportivo semanal que a gente tem aqui no nosso estúdio. A gente tem um estúdiozinho aqui em casa, é um programa semanal só com profissionais da imprensa esportiva aqui de Fortaleza, certo? Aí a gente faz esse programa A Grande Bolada todo domingo de 21 horas às 21h15. 21h15, 21h30 no máximo. E é um programa muito bom e a gente fala mais sobre o futebol cearense, lógico, né? Os times cearenses, porque quando o camarada abre aqui a Rede Globo, por exemplo, o Sport TV, eles falam muito pouco aqui nos times do Nordeste, fala mais do pessoal do Sul. Melhorou agora porque está na Série A, né? Como estão na Série A, os dois cearenses, aí melhorou mais a divulgação por parte da grande mídia, vamos dizer assim. Aí a gente tem esse foco do programa Grande Bolada de domingo à noite para os clubes cearenses, né? E fica lá o vídeo, o pessoal no outro dia assiste. Você sabe que no YouTube a audiência grande é depois, não é na hora, né? Interessante. O pessoal deixa para assistir depois, né? Então, esse programa é a Grande Bolada. Inclusive, nós vamos voltar dia 2 agora. Dia 2 será o retorno, porque vai começar o Brasileirão no dia 8, né? No dia 7 já tem a Série B. Aí a gente vai voltar. Inclusive, eu quero convidá-lo para ter uma participação aí direto de São Paulo, para nos ajudar pelo menos algo de curiosidade da rodada, vamos dizer assim, né? Você que é um... E ao vivo, viu? Opa, com certeza. E ao vivo, Daniel, nós estamos aqui, o pessoal vai ficar todo em casa devido à pandemia, né? Devido a esse momento. Mas o nosso estúdio aqui cabe 5 pessoas, tranquilos, mas eu vou ficar sozinho e os jornalistas vão ficar em suas casas. Nós fizemos uma assinatura do StreamYard, né? Você conhece, né, aquele aplicativo? Sim. Pronto, aí nós fizemos e como vai ser, como foi feito, vai ser pago, aí nós temos muitos recursos, né, dentro do StreamYard e vamos fazer ao vivo, vai ficar legal, tipo, a gente, agora o Daniel Destro, direto de São Paulo, tal. Aí nós vamos botar o Wilson Mendonça, no outro dia que eu vou ligar para um técnico aqui, alguns amigos que a gente tem, né, técnico, no meio do mundo aí, espalhado, jogador também, então tem muitos recursos para a gente usar durante esse programa, que começa dia 2 de agosto agora, e também a gente foca na arbitragem, né? A arbitragem também é muito importante para nós. Poxa, legal, eu fico honrado com o convite, pode contar comigo. E, aliás, eu já recebi outro convite seu, né? Que é contar algumas das histórias e curiosidades do futebol e da regra, lá que eu escrevi no meu livro, lá, o Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro, lá no seu canal, o Apito Regra FIFA, que de vez em quando eu apareço em algumas regras lá. Então é uma parceria que a gente já tem e vamos continuar, vamos em frente aí. Isso, e aquele curso ali, nasceu o seguinte, eu conversando com o Wilson Mendonça, que é um grande amigo nosso aqui do Pernambuco,
aqui pela internet, né, no WhatsApp. Aí eu digo, Wilson, vamos fazer um curso online das regras, das 17 regras. E eu sou muito procurado para dar cursos pelo interior do Ceará. Só para você ter uma ideia, eu já fiz mais de 200 capacitações no interior. Em cidades eu já fiz 5, 6 vezes seguidas, entendeu? Aí eu tenho uma experiência de sala de aula, né? De sala de aula e das regras. Você sabe que a regra mudou muito, né? Nos 3 anos para cá, mudou demais. É verdade, as regras têm mudado bastante. Aliás, tem deixado alguns árbitros até confusos com tanta mudança, né? Não é fácil, não. O árbitro tem que fazer um curso todo ano para É. rever. Agora, a cada quase 6 meses, tem que fazer uma atualização. Tem que rever o que está acontecendo. Então, esse curso que a gente está fazendo, que está no canal Apito Regra FIFA, eu já gravamos 11 regras, cada regra um vídeo. Pois é bom porque o pessoal do futebol amador tem como estudar, né? Você quer, rapaz, quero estudar a regra 6, aí vai lá, tem lá a regra 6. Nós já fizemos até a regra 11 do impedimento e estou agora editando a regra 12, que deve sair em breve, porque é a regra mais extensa que nós temos no livro, né? Que a regra 12 são as faltas e incorreções. Aliás, a regra 11 e a regra 12 são regras que demandam aí bastante tempo, cuidado e dedicação para aprender, né? São, diria, duas das principais regras do futebol. Todas têm sua importância, obviamente, mas acho que essas duas aí concentram, talvez, grande complexidade dentro do livro de regras. Quando eu vou dar uma capacitação no interior, a capacitação ela é de 3 dias, é assim, sexta, sábado e domingo, certo? Sexta à noite, sábado o dia todo e domingo o dia todo. É a capacitação, né? Das 17 regras, a gente vê tudo. Rapidamente, mas vê. Mas para o pessoal do interior é muito bom. Aí o que acontece? A regra 11 e a 12 eu deixo por último. Devido a... são imensas, né? Principalmente a 12. Aí eu deixo por último. Eu passo por cima delas. Não, a última vai ser a regra 11 e a regra 12. Mas é muito bom, muito interessante a gente ensinar que a gente aprende também, né? Eu queria falar um pouco da sua carreira aí, Dacildo, para a gente contar ao pessoal, relembrar aqueles mais saudosistas ou para o pessoal mais novo que ainda não conheceu o Dacildo em campo, tem um pouco só de referência para a gente saber quem é. Eu vi que você começou na arbitragem logo cedo, no amador, você tinha por volta de 14 anos, foi isso? Como é que foi esse início, a motivação para entrar no futebol e como é que daí para frente a carreira rolou? Eu comecei com 14 anos. Eu sou de uma família de desportistas. O meu irmão foi goleiro do Fortaleza, o outro foi técnico do Fortaleza, técnico do Ferroviário, do Guarani de Sobral, do Icasa, e os outros 2 foram árbitros da minha época também. Eles só que não chegaram onde eu cheguei, mas trabalharam até um certo limite, que é o Dairon e o Daja, meus 2 irmãos, né? Eles foram árbitros também federados também, do nível estadual? Isso, daqui do Ceará. Eu botei até uma foto no seu WhatsApp, nós 3 no Campeonato Cearense, um jogo Ferroviário e Calouros, aqui pelo Campeonato Cearense, nós 3 apitamos. O trio de irmãos apitando uma partida oficial. O trio de irmãos, Que legal. E uma outra foto fui eu apitando, o meu irmão, o goleiro do Fortaleza, e o outro irmão técnico do Ceará. Não, do Fortaleza também. Você apitou o jogo do Fortaleza, onde seu irmão era o goleiro do time? Goleiro, era o Dário, foi goleiro. E não deu um bafafá, não deu um diz-que-me-diz que aí nesse jogo aí, não? Não, esse jogo, Fortaleza-Ceará, que o meu irmão era o goleiro, foi um jogo... Era um jogo que não era do Campeonato Cearense, não. Era um jogo de uma Copa que fizeram aqui, certo? Naquela época havia muito tempo para fazer outras competições, né? Aí teve um evento, fizeram um evento aqui no Ceará e foi um jogo desse tipo. Agora, o meu irmão, que era técnico do Fortaleza, agora eu apitei uma final, Ceará e Fortaleza, final de turno. Aí sim, aí eu apitei. E ele era técnico do Fortaleza. Inclusive, eu o expulsei. Ela disse por quê? Xingou minha mãe. Aliás, eu estava lendo aqui, isso foi em 1996, certo? Na final estadual Fortaleza contra o Ceará, seu irmão era técnico, o Milton Albuquerque, né? Isso. Era técnico do time do Fortaleza, e aí foi o impedimento que você deu, que o bandeirinha levantou lá o pano, você deu o impedimento, e teu irmão gritou, juiz, seu filho...
confusão foi grande. Aí eu cheguei lá e disse, o senhor se aquete aí, o senhor tá expulso, a sua mãe é a mesma minha. Aí tem pra fora. Mandou embora. Mandei embora, era meu irmão. E deixa eu falar, chegou em casa, ele tomou bronca da mãe ou não? Não, no outro dia, no outro dia ele falou, aí minha mãe gostava de ouvir o rádio, viu? Naquela época, era aí, não tinha jogo ao vivo como nós temos hoje, né? Todo jogo é ao vivo, né? Naquela época não, aí ela escutava no rádio, aí a confusão, ela disse, que foi aquilo lá? Aí eu fui explicar para ela. Caramba, hein? Mas tudo termina na súmula, né? Isso é inusitado, assim, né? Primeiro você ter a oportunidade de trabalhar em jogos oficiais aí com seus irmãos, ainda mais o trio de irmãos, eu acho que deve ser uma honra para você, para a família, uma experiência muito legal. Poucas pessoas podem ter tido, isso eu acho que é bastante legal. E uma história bastante inusitada, até engraçada, com você e seu irmão, você apitando o seu irmão como goleiro do time, depois como um técnico numa final, que é um jogo mais prestigioso do que esse, expulsando ele porque xingou a sua mãe, que é a mesma mãe que a dele, né? É a mesma mãe dele. Aí na hora do julgamento lá, aí disse que o pessoal do tribunal fez a maior onda. Disse assim, ora, ele expulsou a mãe dele, ele criticou a mãe dele mesmo, né? Aí disse que a punição tinha que ser dobrada. Mas depois ficou tudo bem entre os irmãos, né? Não, termina na súmula. Confusão. Rapaz, futebol tem que terminar tudo na súmula. Seja o que for, sabe? Eu sou dessa opinião. Por exemplo, na época que o nosso amigo Edmundo me chamou de Paraíba, né? Uhum. Foi em 97, se eu não me engano, né? Ele jogava no Vasco. Posso falar logo? Pode. Antes de você começar, eu ia chegar nesse assunto aí, né? Que você é um árbitro aí proeminente aí, que dos anos 90, os anos 90 foi a sua grande fase da sua carreira. Sim. E nessa época aí, a CBF, ela fez uma descentralização da arbitragem nacional, né? Foi. Ou seja, ela começou a trazer para o protagonismo, para o cenário, árbitros que não eram do eixo sul-sudeste, né? São Paulo, Rio, os estados do sul. Isso. E aí apareceram vários árbitros do Nordeste, para trazer alguns nomes aqui, você, né, da Silva Mourão, Cedraque Marinho, Sim. que apitou a final de Campeonato Brasileiro, Sergipe. Wilson Souza Mendonça, o nome. Pernambuco. Quem mais que apareceu nessa levada toda aí? O pessoal, o FIFA foi esse pessoal aí, né? Eu aqui pelo Ceará, o Wilson Mendonça Pernambuco e o Cedraque Marinho por Sergipe. Nós três entramos no quadro da FIFA. Eles dois entraram em 94 e eu entrei em 95, certo? Em 94 entraram eles três e o Dalmo Bozano, o grande Dalmo Bozano de Santa Catarina. E eu entrei em 95 substituindo o grande árbitro gaúcho, que chegou da Copa e foi trabalhar na Globo, o Renato Marcília. Aí eu fui substituí-lo. Tive a honra, né? Substituir um grande árbitro, nosso amigo Marcília. Marcília que foi árbitro de internacional de basquete e de futebol, né? Depois eu quero marcar uma entrevista com ele, porque esse daí tem história para contar também. Eu bandeirei para ele, eu bandeirei um jogo aqui em Fortaleza para ele, Fortaleza Ceará. Grande cara, eu tive a oportunidade de conversar com ele para escrever o livro, grande pessoa. E aí foi isso, né? A CBF deu essa chance aí para o Nordeste, que tinha menos visibilidade na época, né? Surgiram 3 nomes internacionais, nomes de grande relevância, tanto é que os 3 nomes estão no meu livro, né? Para você ver a importância que vocês tiveram no futebol. E também vale salientar que houve um fator que definiu muito isso aí, que decidiu, vamos dizer isso, é que a FIFA aumentou o número de árbitros no Brasil, o número era só 7, só eram 7, colocou para 10. Esse aí foi o fator preponderante, viu, para também a gente entrar. A grande verdade é essa. Isso em 95. Isso não, foi em 93, se eu não me engano, ou foi em 94, certo? 93. Em 93 foi instituído o primeiro linesman, né? O árbitro assistente FIFA, né? Aquele escudo vermelho. Aqui no Ceará teve até um, que foi o Francisco José Salles Nunes. Ele foi assistente FIFA em 93 e faleceu, ele já faleceu. E em 94, aí entrou esse pessoal aí que eu lhe falei, os 3, né? E o Bozano. E saiu um, aí o Brasil ficou com 10. Aí em 95 saiu Marcília e eu entrei no lugar dele
Entrei no lugar do Marcílio. Peguei uma maratona, viu? O pessoal pensa que é fácil. Olha... Viajou o Brasil inteiro. Não, a maratona foi o seguinte. Quando surgiu a vaga do Marcílio, o senhor Ivens Mendes, que era o presidente da comissão de arbitragem, ele escolheu vários árbitros aqui no Nordeste e no Sudeste, no Norte, para essa vaga. E teve uma semana... Ele colocou o pessoal escolhido, se eu não me engano, era em torno de 10, para apitar uma maratona de 4 jogos numa semana. Imagina aí. Aí eu comecei, a minha maratona, eu comecei aqui, Bahia e Santos, na Fonte Nova, e Série A, viu? Bahia e Santos na Fonte Nova. Beleza, quando terminou o jogo, dentro do vestiário, o delegado da partida veio e me entregou minha passagem e disse, você vai apitar domingo, Corinthians Internacional, lá em São Paulo. E eu nem sabia que ia, só para você ter uma ideia. Beleza, aí cheguei lá, os assistentes, Teodoro Castro Lima e Paulo Jorge Alves. É mole. Aí, que dupla, hein? Também foi um susto quando eu entrei no vestiário. Eu digo, com a dupla dessa aí não tem como eu errar. Com essa dupla aí dava para você ficar parado no meio de campo e deixar eles trabalharem. Essa dupla aí eu vou longe. Aí, graças a Deus o jogo foi muito bom. O Internacional ganhou de 1-0 do Corinthians lá esse jogo foi no Canindé nessa época. Pronto, aí terminou o jogo. O delegado do jogo chegou com a passagem e disse, tá aqui, você vai apitar. Não, peraí, eu pulei desculpa. Quarta-feira eu apitei em Recife. E de quarta eu não fui para São Paulo direto, não. Eu apitei em Minas Gerais, Cruzeiro e União São João, sexta-feira à noite. Quarta, sexta-noite, apitei União São João e Cruzeiro. Aí lá que eu recebi a passagem para ir para São Paulo, entendido? E no domingo terminou, eu peguei a passagem para o quarto jogo, onde era terça-feira, São Paulo e Sport de Recife, lá em Recife. Eita, olha aí. Aí era estreando lá pelo Sport, bem novinho, o Juninho Pernambucano, né? O Zé no gol, o Sport ganhou de 5-2 do São Paulo. Então essa aí foi minha maratona. Aí com essa minha maratona, os outros que foram testados, pelo que eu soube na época, tivemos alguns problemas. Eu sei que eu fui escolhido, né? E graças a Deus, a gente em 95, aí assumimos aí o posto. Muito bem, essa maratona aí acho que foi muito boa então para a tua carreira, né? Porque apesar do desgaste físico de viagem para lá e para cá, foram grandes jogos, provas de fogo na tua carreira que te colocaram num outro patamar, né? Porque o bom profissional ele tem que contar com a sorte, né? A sorte de ser escolhido num determinado momento, a sorte da FIFA abrir para 10 vagas no Brasil, mas tem que mostrar competência na hora que te chama, né? Tem que mostrar. E teve um interessante, em 93, eu era aspirante à FIFA. Naquela época tinha esse quadro aqui no Brasil, né? Que era só no Brasil, não tinha nada a ver com a FIFA. Era para dizer que é o pessoal que poderia chegar à FIFA. Aí eu fui escalado para apitar um jogo lá em Belém, São Paulo e Paysandu, domingo à tarde. Aí lá vou eu, bem novinho na época. Aí quando eu cheguei lá, apitei 0-0 o jogo. Aí marquei um pênalti lá contra o São Paulo, o jogador do São Paulo derrubou o outro, tal. Pá, pênalti, perdeu. Terminou 0-0. Aí quando terminou o jogo, ocorreu um fato inusitado. O treinador do São Paulo me invadiu o campo em minha direção. Correu mesmo. E naquela época a imprensa ficava dentro do campo, né? Os radialistas, né? Com aqueles microfones. Aí foram atrás dele pensando que ele ia me xingar alguma coisa, né? Aí quando ele chegou assim, bem pertinho de mim, ele disse, eu vim aqui parabenizá-lo. Eu digo, não, tá bom, muito obrigado, senhor. Você foi, eu vi você, eu rodei já aqui o Nordeste todo. Ele, segundo ele, né, ele disse que eu tinha sido o de mais destaque. Aí encheu minha bola. Sabe quem? Tele Santana. Tele Santana, olha só. Assim, não é fraco, né? Não, ele encheu minha bola. E no outro dia, você sabe que a imprensa do jornal era muito forte nessa época, né? Jornal escrito, né? O papel. Rapaz, aí, só o que rolou nos jornais de São Paulo. O Tele Santana lá, a foto dele lá me elogiando lá. Então isso aí também foi muito bom para minha carreira, sabe? Foi um ponto marcante, eu posso dizer assim. Que legal, muito bem. É isso aí, né? A gente conta também com pessoas que ajudam, apoiam o nosso trabalho e pessoas que dão uma moral, né? Ter um elogio de Tele Santana, com certeza deve ter ajudado a dar uma repercussão bem positiva aí para quem precisava ouvir seu nome. Isso. É verdade, eu sou muito grato a ele. Ele me ajudou, sem querer, me ajudou muito, né? Isso aí. E voltando lá, você começou há 14 anos no Amador,
amador, né? Você falou que veio de uma família de esportistas. Bem cedo você fez o curso na Federação Cearense. É que eu moro aqui na Barra do Ceará, em Fortaleza, do lado do campo do Ferroviário. E do lado do campo Ferroviário tem o estádio do SESI, um estádio muito bonito. Tem uma arquibancada para 10 mil pessoas. Muito bom o estádio. E minha vida foi aqui dentro. Aí, como eu moro quase do lado, eu à noite ficava olhando para... Eu levantava a vista, assim, 18 horas. Aí, quando eu via que acendiam os refletores, eu corria para lá para apitar os amistosos dos times das indústrias. Porque o pessoal ficava querendo um árbitro para apitar. Eles marcavam amistosos, mas não tinha árbitro. Aí eu ia com o meu apitozinho, ficava ali fora como quem não quer nada. Aí eles já me conheciam e me chamavam para apitar. Aí pronto, aí eu peguei muita cancha. Eu com 14, 15, 16 anos. Aí apitava direto. Aí o pessoal do SESI me contratou para apitar o Campeonato das Indústrias. O Manuel Araújo, que era um grande árbitro aqui de futebol cearense. Eu também jogava bola na escolinha do SESI, aí juntou tudo. Aí foi como eu comecei a criar gosto mesmo pela arbitragem. Então, essa experiência do amador foi o que te deu preparo aí para os campeonatos, para a carreira oficial. Demais! Quando eu fiz o curso na federação, eu tinha 18, 19 anos nessa faixa, porque naquela época era tudo diferente. O árbitro não entrava na federação com menos de 20 anos, não entrava na CBF com menos de 23 anos, era uma guerra para os novos. Hoje mudou tudo, né? Hoje você entra até com 10 anos se precisar. Aí eu fiz o curso, né? Aí entrei com 18, 19 anos, eu fiz o curso. Aí quando eu fui entrar na federação, eu já tinha quase 20, já estava fechando os 20. Foi que o Coronel Barroso abriu mão para me entrar. Aí ele lutou também para me entrar no quadro da CBF com menos de 23. Mas não deixaram, me seguraram até 23 anos para me entrar no quadro da CBF. Mas é isso, eu peguei muita experiência no futebol amador aqui no estado de Ceará. E apitava também muitos jogos no interior, intermunicipal também, que é uma escola, né? E aí foi. E, graças a Deus a gente se deu bem. Mas então você não entrou com 23, mas eu vi que você entrou com 24, você já estava na CBF, né? Não, 23 mesmo. 23, eu entrei com 23, foi. 23 eu entrei na CBF. E olha que curioso, você fez o curso aos 20 na federação? Não, 18, 19, que nem 20 fechado, não. Ah, 18? Nossa, então é mais novo ainda do que eu pensei. Aos 18 você já era velho de guerra na arbitragem, né? Eu não fiz com 15 porque não deixaram. Eu queria fazer com 15. Não deixaram, não. E você foi precoce, né? 14 no amador, 18 fez o curso, 23 já estava na CBF, ou seja, é uma idade que pouquíssimos árbitros conseguiram tão novo. Com 21 anos completos, eu tinha pouco tempo de federação. Quando eu entrei no quadro da federação, aí tinha o campeonato amador e o profissional, né, da federação. Aí o presidente Coronel Barroso, que era o presidente da federação, ele me viu apitando uma preliminar do juvenil. Aí ele disse assim, quem é esse menino aí? Aí o outro lá disse, não, é um rapaz que terminou o curso agora. Ele disse, chama o diretor, diga ele que eu quero esse rapaz aí no quadro profissional. Caramba, hein? Tu acredita nisso? Não tinha nem 6 meses, eu não tinha ainda de federação. Aí ele me viu, mas eu já tinha cancha do Amadorzão, né, que é uma escola. Aí o Coronel Barroso mandou me colocar lá. Aí no outro ano, com 21 anos, Ceará e Ferroviário, um clássico aqui. Aí ele mandou me escalar, bota logo ele aí. Se queima logo, se lasca logo. Ele dizia assim. Muito interessante. E assim, você falou da tua cancha, da tua grande experiência no amador, né? Existem alguns árbitros que não começaram no amador, começaram direto na federação, foram desenvolver a experiência, a cancha dentro dos jogos oficiais, mesmo que seja nas categorias inferiores, né? Para você, o amador é um fator preponderante para criar um grande árbitro ou independe? Tem muito mais a ver com, sei lá, o talento, a dedicação do árbitro, sua capacidade de desenvolver? Eu acho que quem apita o amador, que no Sul e Sudeste a gente chama também a várzea, né? Campeonato de várzea. Quem apita isso aí, ele sai de uma escola, ele fez lá tudo que era para fazer. Né? Agora, o camarada que nunca jogou bola, nem no futebol amador, certo? Nunca apitou no futebol amador. Aí faz o curso da federação para pegar tudo dentro da federação, aí você vai ter muita dificuldade. Eu chamo o árbitro naturalizado. E o outro é o árbitro nato. Naturalizado entre aspas, né? Boa referência para diferenciar os dois.
E aí você, recordando aqui um pouco da sua carreira, você apitou a primeira final da Copa do Brasil em 1997, certo? Entre Grêmio e Flamengo. Foi 0-0 essa partida, né? Um Foi. Primeiro jogo, foi. baita de um jogo. Aliás, Foi. acho que um grande reconhecimento aí para o árbitro é fazer uma final, e uma final desse tamanho aí, sem dúvida. E os números que eu tenho aqui, que você apitou 99 jogos da elite brasileira, ou seja, 82 jogos no Campeonato Brasileiro e mais 17 jogos na Copa do Brasil. Você tem esses números aí? É isso aí mesmo? Tem, mas isso aí é só a Série A, né? Porque Isso, só a Série a A. Série A, na Série B eu acho que dá mais do que isso, viu? Eu apitei demais na Série antigamente não era como hoje, né? Essa Série A, Série B, Série C, Série D é de uns tempos pra cá, né? Sim. Não é verdade? Se eu não me engano, na época de 95, 96, era um campeonatozão brasileiro grande, bem 30 equipes, aí chamava o Brasileirão, era tudo diferente, certo? Mas é por aí. Eu acredito que na Série A mesmo, os jogos mais difíceis é nessa faixa mesmo de perto de 100 jogos, né? Eu fiquei 5 anos na FIFA, mas tá bom, a gente... Foi de 95 a 99, né? Até 99, 99, ficou 5 anos fechados, né? E aí você apitou eliminatória de Copas, Copa Libertadores. Eliminatória da Copa, apitei um jogo muito importante, que foi valendo a vaga para a Copa do Mundo Chile e Argentina. Chile e Argentina. O Chile teria que ganhar o jogo para ganhar a vaga da Copa da França, 98. E a Argentina ganhou 2-1 lá dentro. Naquela época do Simeone, né, que era o jogadorzão da Argentina, Ortega, turma boa aí da época de 95. Timaço. Aí apitei outros também, apitei Colômbia e Uruguai, Paraguai e Peru. E só do apito, né, sem falar quarto árbitro também, que eu fui quarto árbitro de muitos jogos, porque sempre ia um quarteto para esses jogos, né? Eu fui quarto árbitro do meu amigo Márcio Rezende Freitas, fui do Wilson Mendonça também, do Sidraque. Então é isso, mas é bom que tudo é experiência, tudo é importante. E se a gente falar de finais estaduais, final cearense, você tem esse número? Você lembra, pelo menos, as principais aí que você fez? Cearense eu fiz 5. Eu acho, aqui no futebol cearense, quem fez mais final fui eu, até agora fui eu. 5 finais. Eu fiz as 5 finais aqui do cearense. Aqui no Nordeste também eu fiz várias finais, né, convidado, né? Aqui no Rio Grande do Norte eu fiz 2 finais do Campeonato Potiguar, né? Eu fiz final também deixa eu ver aqui, em Alagoas. Eu fiz também, no Belém do Pará, eu fiz muitas finais de turno, Repá, né? Remy Paysandu, é norte, né? Ali, na região norte. Fiz final do Campeonato do Amapá, final do Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo. Foi, porque na época eu estava contratado pela Federação Paulista, aí estava vendo a Copa Rio-São Paulo. Aí eu estava sendo escalado na Copa Rio-São Paulo também. Eu apitei até Corinthians e Santos pela Rio-São Paulo naquela época. Aí me escalaram, aí teve essa final do Botafogo e Vasco. Aí eu apitei esse jogo no Maracanã. Foi só que eu estava em São Paulo, né? Aí me escalaram para me apitar. Ora, mas se eu não vou... Aliás, isso é uma coisa bem curiosa. Na década de 90 isso era muito comum, né? Você contratar, as federações, né, contratavam árbitros quase como que os clubes contratam jogadores. Eu sei que o Arnaldo César Coelho atuou por São Paulo e Rio. Quem mais? O Armando Marques, a mesma coisa. Aragão, trabalhou em Minas, né? Aragão em Minas. Você veio para São Paulo. Não, em São Paulo foram muitos. Nessa época em São Paulo, o doutor Eduardo Fará, ele contratava os que eles consideravam os destaques do Brasil todo. Quem podia, ele contratou. Ó. Mas como é que era? Eles pagavam lá, pagavam a luva de contratação, tinha um salário, tinha uma caixinha extra? Não, a gente fazia, era assim, a gente fazia a pré-temporada, o Paulistão tem uma pré-temporada muito organizada, né? A gente fazia a pré-temporada, aí voltava para sua cidade e ficava à disposição. Pronto, aí era como se fosse uma escala do Brasileirão. Ele mandava a passagem aérea, aí pagava diária, tudo, e a taxa, e acabou. Se terminasse, vinha embora para a sua casa. Então, eu apitava em São Paulo e no Ceará, ao mesmo tempo. Financeiramente, então, não tinha nada demais, mas acho que para a carreira era um salto, né? Era, mas financeiramente era bom, porque garantia, era um jogo na quarta e um no domingo. Você ficava garantido, com 2 taxas boas, né? E árbitro gosta de escala, né? Tem que ter, né? Quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Isso que árbitro gosta. Haja perna, né? Muito legal. E você
você, que a gente já falou por aqui, que em 95 você entrou para o quadro da FIFA, ficou 5 anos. Você foi o único cearense, árbitro cearense, a pertencer ao quadro internacional, não foi? Até agora sim. Tivemos um assistente, né? Que foi o Francisco José Salles Nunes, né? Que era o que eu falei, né? Em 93, né? O linesman. Ele ficou 1 ano. E eu fui o árbitro da FIFA. Isso mostra aí o diferencial que você tem no estado do Ceará, no Nordeste e até Brasil todo, né? Agora, eu queria fazer uma ressalva e dizer que nós tivemos grandes árbitros que poderiam ter sido FIFA. Leandro Serpa foi um grande árbitro cearense, certo? Que eu muito me espelhei, aprendi muito com ele. E o Joaquim Gregório também, dos Santos Filhos. Joaquim Gregório estava para entrar na FIFA, com o pé na FIFA. E sabe o que aconteceu? Aí foi o inverso de mim. Eu fui favorecido, porque aumentou para 10 e tal, e tal. E o Gregório, o saudoso Gregório, que faleceu há pouco tempo, ele estava com o pé na FIFA, aí a FIFA baixou a idade de 50 para 45, aí matou ele. Tu entendeu? Poxa, e é algo que a FIFA voltou, né, de liberar a idade dos árbitros. Aí voltou para liberar agora. Aí prejudicou o Joaquim, que foi um grande árbitro aqui do futebol cearense. Ele e Leandro Serpa. Você sabe que esse é um assunto interessante, porque na Inglaterra não tem limite de idade de árbitros, tanto é que existem alguns árbitros aí na casa dos 50, 50 e poucos anos, atuando em altíssimo nível lá na Premier League, grandes jogos. Se não me engano, a Espanha agora acabou de abolir limite de idade para os seus árbitros, e estamos na torcida que o Brasil siga o exemplo mundial de não limitar o árbitro pela sua idade, sim pelo seu mérito, pela sua capacidade. A gente tem um exemplo aí do Marcelo de Lima Henrique. Marcelão. Exatamente, um excelente árbitro e excelente forma física. Muito bom, excelente. Ele dá exemplo para os jovens, né? Mas que está com 48, se eu não me engano, né? É um jovem, corre que nem corredor, é igual o Wilson Mendonça. O Wilson Mendonça, se na época dele deixasse, ele ia até 80. Dacildo, antes da gente continuar nosso papo aqui, eu quero lembrar a todos os nossos ouvintes que o podcast Juiz está nas principais plataformas de podcast disponíveis aí. Então, você pode ir lá no Spotify, no Deezer, no Google e Apple Podcasts. Tem o nosso canal do YouTube também. E além das redes sociais, que é onde você pode acompanhar as novidades, ser informado dos novos lançamentos, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Nessas redes sociais é só você procurar por Ei Juiz, você vai achar facilmente. E também pelo mesmo nome lá no YouTube e nos aplicativos de podcast. Inscreva-se nos nossos canais de podcast, YouTube, e siga nas redes sociais. Deixa o seu like, que é para apoiar e fazer que esse trabalho aqui continue, para que a gente possa cada vez trazer pessoas, igual o nosso amigo Dacildo aqui, interessantes, com história para contar, que venham falar da carreira, do futebol, de histórias engraçadas, histórias memoráveis, e fale um pouco das regras. E, Dacildo, a gente sempre faz uma brincadeira aqui, eu sempre faço uma brincadeira aqui com os nossos convidados, que é fazer umas perguntinhas, e eu não trago pergunta fácil, não. Pronto, pode arrochar. Porque fácil já basta apitar futebol, né? Brincadeira. Apitar futebol não é nada fácil, mas a perguntinha é tão difícil quanto apitar. Vamos lá. As redes do gol no futebol, elas não foram criadas junto com as regras, lá em 1863. Porém, foi lá na Inglaterra também que elas foram criadas. E aí minha pergunta para você é a seguinte: em que ano estrearam as redes no gol do futebol? Eu vou dar opções para você para ficar um pouquinho mais fácil. Foi lá em 1890, 1891, 1895 ou 1900? Eu acho que foi 90, se eu não me engano, 1890. Bateu na trave. 91. Na verdade, a história é o seguinte, tem um engenheiro inglês que é o John Alexander Brody, ele é lá da cidade de Liverpool. E o seu time do coração, o Everton, fez um gol legítimo, só que ele foi anulado lá no ano de 1889, porque o árbitro não tinha certeza se a bola passou dentro da meta ou fora, e acabou que não deu gol. E aí ele ficou pé da vida e falou: eu preciso resolver isso. E aí naquele ano ele começou a
bolar a ideia, pensou e desenvolveu as redes do gol, ele patenteou essa ideia, e depois o trabalho dele foi convencer a Football Association da Inglaterra a adotar sua ideia. E foi no dia 17 de janeiro que foi estreada a rede no gol do futebol. E você sabe quem foi o primeiro jogador a estufar a rede? Não tenho a mínima ideia. Foi o Fred Gary, que jogava pelo Everton, coincidentemente, que era o time lá do engenheiro. Como era o nome dele? O nome do goleador foi Fred Gary, e quem inventou a rede foi John Alexander Rodgers. E olha que outro fato interessante, o árbitro dessa partida que estreou a rede, foi Sam Wheeler Whittleson. Esse árbitro foi ele que inventou as caneleiras do futebol. Eu acho que o Teodoro já apitava nessa época. Nosso amigo Teodoro. Sabe tudo também, né, rapaz? Muito bem. O Teodoro foi um grande árbitro assistente, trabalhou com grandes nomes da arbitragem, fez jogos magníficos e, além de comentarista da TV aí no Centro-Oeste brasileiro, né, ele é um excelente historiador do futebol, da arbitragem, das regras. Eu quero bater um papo também com ele, já deixo aqui no ar o convite para o Teodoro e quem sabe a gente logo bate um papo. E é uma pessoa extremamente agradável de bater um papo, né? Espetacular. Escreveu alguns livros, ele está louco para publicar um livro novo lá em Portugal. É uma pessoa super legal. E Dacildo, da tua experiência aí de árbitro, assim, o que você lembra assim, de grandes histórias? Aliás, vou voltar para cá, que era o lance do Edmundo, né? A gente entrou nessa questão da CBF valorizar o Nordeste, e aí acho que foi uma época já quase no final da sua carreira que o Edmundo chamou você de Paraíba, que no Rio de Janeiro isso é um preconceito contra o pessoal do Nordeste, né? É verdade. O que rolou? Não, o jogo era América de Natal e Vasco, pela Série A, uma quarta-feira à noite, jogo da Globo, né? Aquele horário da Globo. E eu o expulsei devido ao segundo cartão amarelo. Ele estava com amarelo e puxou lá um atacante lá, derrubou pela camisa. Aí eu dei o segundo amarelo vermelho. Aí ele saiu ali resmungando. Lá fora é que ele falou isso. Como é que a gente vem jogar na Paraíba e bota um Paraíba para apitar? Foi lá fora. Aí teve uma repercussão grande. Foi uma semana de barulho. Saiu no jornal, TV e tudo, né? Tudo. Foi uma semana. Foi uma semana até... Um mês depois ainda teve uma reportagem na revista Placar com o Edmundo, aí teve uma página sobre isso também. Você levou numa boa, depois você conversou com ele? É como eu digo, termina na súmula. O problema termina na súmula. Na outra semana, eu já fui escalado para apitar um jogo pela Copa Comebol, Vasco e Santos, lá em São Januário. E ele era o capitão. E cheguei lá, boa noite, tudo bem? Boa sorte. Acabou. Durante o jogo ele não falou nada, tranquilo, nem eu. Terminou o jogo. O problema do jogo é até a súmula. Não adianta o árbitro querer levar além da súmula, porque ele não vai ganhar nada com isso. A verdade é essa. Situações chatas que a gente passa no futebol, né? Às vezes o calor do momento, durante a partida, alguém faz alguma besteira, mas obviamente que hoje em dia algumas coisas são inaceitáveis, Sim. Principalmente com relação a qualquer tipo de preconceito, bota na súmula. Pior ainda racismo, né? Então acho que isso daí tem que ser abolido do futebol. A súmula, constar na súmula e a justiça desportiva tomar providências, né? E se precisar entrar na seara penal também, né? Aí nós temos aí o organizador do evento que toma as providências. Exatamente. E para a parte final do nosso programa aqui, a gente falou, você antecipou aí, né, que as regras têm tido muitas mudanças ultimamente. Tem a questão do VAR, que é a tecnologia do vídeo, ela é bem recente no futebol e, na minha visão, ainda estamos em adaptação, achando o melhor modelo e tudo mais. Como é que você vê essas recentes mudanças na regra e o VAR? Você gosta do VAR? O jeito que ele está sendo aplicado é legal? Tem um caminho ainda pela frente? Como que é? Eu acho que o VAR, ele ainda não está 100%, certo? Eu acho que tem muita coisa ainda a melhorar o VAR, né? Lógico que vamos dizer que só temos um ano de atuação do VAR na Série A do Brasileirão aqui, mas já houve uma melhora no finalzinho do Campeonato Brasileiro do ano passado, já teve uma melhora do VAR. Nesse ano eu sei que já tem outras providências aí tomadas pela FIFA e até pelas orientações aqui da CBF, nós já vamos mudar, melhorar alguma coisa, mas é isso.
Se eu tivesse poder de decisão, eu tirava o VAR, sabe de quê? De lance interpretativo. Lance interpretativo deixa só o árbitro lá dentro do campo. Ele seria só para lance factual, ou dentro ou fora. Foi gol ou não foi? Deixa eu ver. Foi não. Beleza, anula. Impedimento. Beleza. Tá na linha, bota a linha aí. Ok, tirou. Agora, lance de interpretação do árbitro, aquele lá, o pênalti, se foi com a mão, se não foi, se derrubou, se não derrubou, o árbitro que se vira. Ele teria que resolver na hora lá. Eu não colocaria o VAR. E se eu tivesse a decisão, né? E com relação a essas mudanças da bola na mão na bola, teve uma época que estava bastante confuso isso. Agora eles colocaram muitas situações diferentes, a coisa do bola na mão, e as situações também de cartão na situação de dentro da área, principalmente era vermelho, agora é só amarelo, dependendo da situação. Isso causa uma confusão no árbitro ou a exigência da regra ainda está dentro da capacidade cognitiva do árbitro de correr, respirar, olhar, pensar e tomar decisão dentro de campo de jogo, não estalar de dedos assim? Não, eu acho que a FIFA tem que procurar simplificar mais a questão, principalmente da mão. Tem muito, ela já melhorou, ela escreveu muito sobre a mão, porque antigamente não, era mão. Se tivesse a intenção, era mão. Se não tivesse, não era, né? O que o árbitro também não lê mente, né? Para saber se tem intenção ou não, né? É mais a ação, né? Aí agora criaram um monte de coisa. É a mão intencional, é a mão no ombro aqui. Aí criaram uma camisa lá que o camarada pensa se bater na manga da camisa, não é mão. Então, criaram muita coisa em cima da mão. Eu acho que precisa melhorar a explicação, precisa sintetizar mais, precisa que nos próximos anos, que só pode mudar agora no outro ano, né? No board. Precisa melhorar a didática. Então, está muito complicado. Eu estou vendo a hora, o árbitro ia apitar, e quando ele marcar um pênalti, espera aí, deixa eu olhar aqui o livro. Aí ele vai, abre o livro, né? Porque o juiz togado, ele pega o processo e leva para casa, né? O juiz de direito, né? Peraí, aí ele vai e olha lá as leis, né? No vadimeco, tá? Aí decide, né? Então, o árbitro de futebol tá chegando nesse ponto também, pelo que eu tô vendo. O futebol tem que ser simplificado, né? As regras têm que ser de volta universalizadas e simplificadas. Eu acho que vai chegar num ponto que se você cria muitos mecanismos e cenários de tomada de decisão, prejudica a capacidade do árbitro decidir isso, principalmente pela velocidade dinâmica do jogo hoje. E também a tradução, né? Eu acho que a tradução precisa melhorar também, sabe? A tradução do livro precisa melhorar também. Eu acho que ainda não está 100%. Eu creio que... Você já foi tradutor, né, do livro de regras? Eu traduzi o livro de regras da FIFA para a CBF em 2017, foi isso? 2017, né? E eu vou falar, do ano anterior para o novo, eu corrigi um monte de coisa que estava mal interpretada. Pois é, uma interpretação errada, você sabe melhor do que eu, ele muda tudo, né? Muda tudo. Uma interpretação errada ali, passando do inglês para o português, né? Não é verdade? Não pode mudar totalmente o que é para ser? Com certeza. A nossa regra do futebol, ela precisa, no futuro, bem próximo, melhorar a didática, simplificar mais essa parte da mão, porque é coisa demais. O árbitro lembrar de tudo não é fácil, viu? Não é fácil, não. Eu sei que camarada hoje para apitar futebol com essas ferramentas, com esses detalhes que tem, cada lance tem um detalhe, né? É pior do que você fazer uma prova da OAB, viu? 80 questões. ABCD. 17 matérias, 80 questões. Pronto, apitar futebol tá mais ou menos assim agora. Você tem que lembrar daquilo tudo, de todos os detalhes. Você tem que ler a regra todo dia, meu amigo. Quem for árbitro de futebol e não estudar a regra, tá ferrado, viu? A qualquer momento ele pode cometer um erro de direito. Mas você tem alguma coisa assim que você fala, isso eu colocaria na regra, ou isso eu tiraria da regra, isso eu simplificaria, alguma coisa meio, sei lá, substituições, mantém as 5 que a FIFA tá permitindo agora, ou qualquer outra coisa desse tipo. Eu tirava da regra, eu mudava na regra só uma coisa que eu acho. Na hora da cobrança dos tiros livres da marca penal, que agora tá na regra 10, né? Resultado então eu tirava, sabe o quê? Dos tiros livres da marca penal, que a gente chama cobrança de pênalti, né? No popular. Eu fazia o seguinte, quando a gente está assistindo, vai assistir a uma cobrança de pênalti, tiro livre da marca penal, o pessoal demora muito a chegar do meio do campo até a bola. Misericórdia. Eu acho que tinha que mudar isso aí, sabe? Era para chegar
Rapaz, vamos botar todo mundo fora da grande área, pronto, 1 metro fora da linha, todo mundo, do lado e do outro aqui, pronto. Como é no amador. No amador, às vezes, não fica todo mundo dentro do campo, Sim. não é? No amador. Aí já faz uma pressão também, deixa gritar. Não, pode gritar, não tem problema. Fica ali um do lado e um do outro. Assim, a 1 metro ou 2 metros da linha da área penal, né? Área de pênalti, que é a grande área. Um do lado e do outro, acabou-se. Mas não, passa meia hora. Rapaz, se for somar o tempo perdido do jogador sair do meio do campo para chegar no pênalti, meu amigo, se somar, é brincadeira, viu? A perda de tempo e a demora que tem para decidir. É verdade. Vai ver, eles deixam isso daí pelo drama, né? Pela aquela emoção que dá na torcida. E o jogador vem se tremendo, né? De lá para cá. Quando eu era jogador do amador, eu tremia muito, ó, quando eu ia bater uns pênaltis desses. Imagina aí. Uma disputa de pênalti treme até o cabelo. Não, eu tremia quando eu ia bater, não vou mentir. A responsabilidade é grande. Aí quando eu via, eu ia apitar o cara batendo, eu digo, rapaz, como é que pode um negócio desse aqui? A perna parece que pesa 1 tonelada. E você, quando você apitava, você lembra de alguma situação, um jogador que sentiu as pernas, deu uma amarelada assim? Ficou nervoso em alguma situação? Não lembro assim não, especificamente não. Mas eu, no geral, eu notava que os caras ficavam nervosos, sabe? Os jogadores nervosos para escolher, tinham se escondido na lista. E antigamente tinha uma lista, né, para apitar, né? O árbitro recebia a lista dos cobradores, né? Aí chamava, fulano. Aí ele vinha lá para cá, se tremendo. Às vezes se escondia. E agora não tem ordem nem nada, né? Vai o próximo. Pois não, vem qualquer um aí. Ora, tem que mandar um para cá. Pois é isso. Os tiros, os livros da marca penal, eu fazia isso. Faria isso. Muito bem. O papo gostoso, esse com o Dacildo. Um cabra, gente boníssima aqui, que dá pra gente bater um papo. Aliás, né, na rede tua aí, que eu sei que você fica deitado na rede aí de vez em quando, balançando aí na brisa boa do Ceará. Só falta água de coco aqui pra gente criar um ambiente cearense. Sabe quanto é água de coco aqui? Bem gelada? 90 centavos. Ah, brincadeira, é barato demais. Traz um caminhão para São Paulo, a gente desce ali pro Guarujá, vai ficar rico vendendo coco. Mas agora com a pandemia aumentou, agora é R$1. Muito bem, nada como a vida na praia no Nordeste. Dacildo, eu quero agradecer. Pena que o tempo é curto, a gente tem um pouco menos de 1 hora aqui para bater um papo. O pessoal gosta muito, às vezes pede mais tempo, eu falo, às vezes tem que gravar 2 programas, porque o papo ele vai tão longe que daria para gravar mais. Quero agradecer tua participação, teu bom humor, tua simpatia, as histórias aí da sua carreira que me influenciaram, me incentivaram, eu tenho certeza que fez o mesmo com outros árbitros por aí, para quem gosta do futebol. E se você quiser mandar um abraço para alguém, fica à vontade. Tá, não, eu quero só contar uma curiosidade. Eu fui apitar um jogo lá em Recife, esqueci a moeda. Imagina. Aí na época o senhor Investimentos ficava olhando o jogo direto, a rede, era o SBT transmitido. Aí o rapaz lá chegou na hora para tirar o tosse, aí chegou a televisão me filmando, bem pertinho para tirar o tosse. Aí eu peguei o dedo, joguei para cima assim, não tinha nada. Aí quando caiu na minha mão, eu deu, cara, você ganhou. Aí o jogador ficou olhando assim, rapaz, foi ligeiro demais. Ó, não entendeu nada, né? Já perdeu, não tinha lá nada, foi cara ou coroa. Você sabe que comigo, eu não esqueci a moeda, mas o que já aconteceu comigo é que eu era quarto árbitro de um jogo do Palmeiras até, não vou falar o outro time, senão vão descobrir quem era o árbitro. O árbitro esqueceu a moeda, ele falou para mim, esqueci a moeda no vestiário. E eu não tinha outra moeda no meu bolso. Aí ele falou assim para mim, fica na frente da gente, dos jogadores, porque a TV não vai filmar. Aí ele falou pros jogadores, moçada, esqueci a moeda, tira um par ou ímpar aí discreto que ninguém vai ver. E aí fomos pro jogo e deu tudo certo. E o cartão também, eu esqueci também o cartão, aí no intervalo ficou no bolso do cartão, sabe? Lá no bolso da camisa, que eu troquei de camisa. Aí quando eu precisei dar um amarelo, cadê o cartão? Eu digo, me Deus, ficou lá na camisa. Aí eu chamei o reserva, ele foi lá pegar e me entregou assim por trás do gol, o jogo da Copa do Brasil. O importante é você corrigir, né, amigo? Exato, não deixar na mão, né? Não deixar na mão. E eu agradeço, um abraço a você, um abraço a todo o pessoal, aqui do futebol amador aqui do estado do Ceará, do interiorzão todo. Nós temos aqui muitos árbitros que a gente faz um trabalho e todo o pessoal também que nós já trabalhamos, né? Deixa eu um abraço aqui a todos, todo o pessoal que foi da FIFA, o CBF, das federações. Temos muitos amigos espalhados aí pelo Brasil. E dia 2 a gente volta com o programa Grande Bolada, que é muito interessante.
E nós vamos ter uma participação aqui do ilustre Daniel Destro, sabe só tudo, do futebol e da arbitragem. Valeu, meu amigo. Muito bem, obrigado, Dacildo, pela simpatia, pelas histórias, por gravar aqui com a gente. Um grande abraço. E, pessoal, de novo, siga a gente nas redes sociais, ouça a gente no YouTube, nos aplicativos de podcast e indique para os amigos aí para que a gente continue fazendo esse trabalho. Obrigado, um grande abraço a todo mundo e tchau.